Nós já temos falado muitas vezes sobre a questão dos problemas enfrentados pela educação aqui no Estado e, por extensão, no país todo, né? Mas nos últimos tempos, e a gente tem pleiteado e falado isso, né? Recentemente eu estive com o secretário de Educação, estive com o secretário de Gestão do Estado, falando sobre essa questão. Nos últimos anos tem aumentado substancialmente as atividades para os professores. Então, com essa carga horária estendida agora, que se chama de ensino integral, também com o novo ensino médio, foram sendo criadas disciplinas nas escolas. Hoje tem disciplina de projeto de vida, tem eletivas, tem orientação de estudo, tem não sei mais o quê. É uma infinidade de coisas que os professores precisam planejar, mas o tempo de planejamento dos professores não aumentou. Então, por exemplo, o professor que tem um contrato de 40 horas com o Estado, ele tem que dar 32 horas de aula e ele tem 8 de planejamento. Qual é a lógica disso? Como é possível que um professor planeje a sua aula, planeje prova, corrija a prova, coloque isso nas pautas, depois planeje prova de recuperação? Enfim, não há tempo hábil para isso. Isso é a coisa mais doida que existe. E para além dessa questão de que os professores precisam de cada vez mais tempo para preparar e planejar suas atividades, há um excesso de burocracia cobrados pela SEDU e pelas superintendências de educação. E aqui eu vou frisar o caso específico de duas superintendências, a de Iguaçuí e a de Cariacica. Existe um sistema da SEDU para onde os professores têm que colocar ali a nota, registrar a disciplina que deram, a matéria que foi dada, que tipo de método foi usado e tal. Isso já está no sistema da SEDU. Agora, essas superintendências criaram um outro sistema onde os professores praticamente têm que repetir todos esses dados. Mas como o sistema não está unificado com a SEDU, eles têm que fazer isso duplamente. E aí você imagina, vamos pensar assim, numa escola que tem 800 alunos, por exemplo. Os professores têm que fazer isso aluno por aluno. Então você imagina, se tem 10 disciplinas, então cada aluno tem 10 relatórios desse. Aí você multiplica isso pelo número de alunos e o número de disciplinas que tem na escola. E aí eu fico pensando, quem é que lê essas planilhas? Assim, os professores têm que fazer isso, doutor Ecos. Por exemplo, se você tem uma turma de 40 alunos, você tem que fazer isso aluno por aluno. Qual é a nota daquele aluno, se ele é indisciplinado, a matéria que teve, quanto ele tirou na nota, E aí, coloque isso no sistema da superintendência de Cariacica e de Iguaçuí. Diz que a ideia foi lá da superintendência de Iguaçuí. E aí, eu fico pensando, e na superintendência quem lê isso? E depois de ler, a pessoa faz o quê? Porque eu fico imaginando uma pessoa tendo que ler um relatório, e isso a cada avaliação que o professor dá. Então eu fico imaginando o professor tendo que, o cara lá na superintendência lendo aluno por aluno isso, e depois dando uma devolutiva para a escola. Olha, me faça um favor, né? Então, assim, é a coisa mais inútil que tem, doutor Hércules, é secretarias de educação e superintendência ficarem criando burocracias sem sentido nenhum, sendo que essas informações, elas já existem. Porque tem um sistema chamado de SEGES da SEDU, que já está lá, essas informações já estão lá. Mas como o que as superintendências estão criando não é um sistema acoplado à SEDU, os professores têm que fazer isso duplamente. Mas não são para todas as superintendências. Nós temos 11 ou 12 superintendências, basicamente isso está sendo feito na superintendência de Iguaçuí e na superintendência de Cariacica. Gente, por favor, eu peço ao secretário de Educação, eu falei com ele sobre isso, e aos superintendentes, para parar de ficar criando burocracias ridículas. Vamos nos ater àquilo que dá resultado. Vamos nos ater a criar coisas e a amparar as superintendências, a amparar as escolas no sentido de ter resultado. As escolas estão enfrentando, doutor Hércules, com essa volta pós-pandemia, uma quantidade imensa de problemas. Alunos de 6º ano sem saber ler e escrever, sem dominar as 4 operações básicas da matemática. Eu já termino. Você imagina um menino que está, por exemplo, no 3º ano do Fundamental 1. Esse menino não foi alfabetizado. Ele está no 3º ano, mas ele ainda não foi alfabetizado. Ele está sendo alfabetizado no 3º ano. Os alunos que
chegaram no primeiro ano do ensino médio, eles basicamente, eles não tiveram o oitavo e o nono ano. É como se eles tivessem ido do sétimo direto para o primeiro ano. Então, assim, é disso. Nós precisamos que as superintendências e a SEDU deem apoio às escolas. Criem metodologias, criem apoio de verdade, apoio principalmente hoje, mais do que nunca, deputado Danilo, apoio psicológico nas escolas, porque os alunos, para além da falta de base, uma quantidade imensa de aluno voltou mais violento para a escola, voltou sem saber, assim, parece que perderam qualquer noção de comportamento, de hierarquia, de compromisso. Então, assim, está um peso imenso dentro das escolas. E aí a superintendência e a SEDU, ao invés de focar nesses problemas para ajudar as escolas a amenizar esses problemas, não, fica se criando burocracia inútil que sabidamente não dá resultado nenhum no sentido de melhorar a performance das escolas e melhorar todos esses problemas enfrentados pelas escolas hoje. Muito obrigado, deputado Dari.